estava trazendo a palavra que vai ser atuada nessa noite. E queimou em meu coração estar trazendo essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra fica em Efésios. Cara, é tanta coisa, mas ia ficar muito longo. Vou cuidar com Efésios 6. A minha versão, né, está em NAA. Mas antes de falar em Efésios 6, Efésios 1, a carta de. Pode deixar no 6 mesmo. A carta de São Paulo aos Efésios exorta os crentes a viverem em uma unidade como um corpo em Cristo, destacado a salvação pela graça através de Jesus e a importância de uma conduta digna da vocação em Cristo. A carta também aborda a importância de abandonar os pecados e revestir-se de nova natureza em Cristo, além de dar instruções práticas para a vida familiar, social e o uso da armadura de Deus para resistir o mal. Eu queria, meus irmãos, amanhã, amém. Eu queria ler o versículo todo, né? Aí aqui já está dizendo a qual Paulo ele trouxe, né? Ele pregou, ele trouxe essa carta, essa palavra. Eu vou trazer para vocês agora em 6. Filhos, obedeçam os seus pais. Nós Senhor, Pai no Senhor, pois isto é justo. Honre os seus pais e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E você, pais, não provoque os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quanto aos seus servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor, com sinceridade de coração com a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, não para pessoas ou para o homem. Sendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. Do Senhor, seja certo, seja bem. Isso foi falado aqui, meus irmãos. As duas, elas são alinhadas aqui na palavra. Desde que nós abrimos o culto ao louvor, né, do caminho, praticamente a gente caminha juntos aqui, e Deus ele deu uma boca só. Quando a Cris e a Isis, no dia da Marcela, ela falaram, eu sei que eu sou o Senhor. E hoje eu também entendo que eu sou o Senhor. Amém? E vocês, senhores, façam o mesmo, como os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus
é aquele que não trata as pessoas com parcialidade. Quanto as mesmas sejam fortalecidos no Senhor e na força do Senhor, seu poder. Irmãos, era até o 24. Mas se vocês tiver um tempinho, você chega essa palavra em casa, examine ela, comece a estudar nela. Irmãos, através do meu testemunho que eu vou trazer para vocês hoje, vai ser dentro daquilo que Deus ele trouxe para a minha vida. Tudo que eu vivo aqui, tudo que eu prego, eu vivo. Hoje eu não estou vivendo, eu estou querendo seguir, eu estou querendo chegar nesse momento desejado. Aleluia! Irmãos, certo tempo eu fui fazer um trabalho lá em Vitória. Chegando lá, sabe, esse senhor ele me chamou a atenção, porque eu comecei a falar com ele sobre Caim e Abel, sobre muitas outras coisas. E na Bíblia, né, ele me mostrou, João, uma palavra revelada. A Bíblia em si só, ela já é uma palavra, a gente quer mistificar, a gente quer trazer algo, e ela mesmo fala por si só. E eu falei assim, meu Deus, o vasto conhecimento daquele homem tinha, ele falou para mim assim, João, mas isso não é de um dia para a noite. Isso você vai ganhar gradativamente, esse conhecimento. E eu amei. E aí ele me mostrou, o que você sabe sobre Caim e Abel? O que você quer saber? Porque Caim matou Abel? Tá bom, abre aí, meu irmão. Primeiro João 3, do 12 ao 17. E foi certinho. Uma passagem assim me mostrou. Eu vou te mostrar, irmão. O que é? Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por quê? E por que o matou? Uma pergunta. Porque as suas obras eram más. Essa versão está. E as do seu irmão eram justas. Em outras versões está escrito: um era mau e o outro era bom. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão depois que o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmão, não se admire se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Até o 17. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanentemente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, a palavra aqui, ela te dá tanto conhecimento para que a gente possa cada dia aprender com a palavra de Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós queremos, quando éramos do mundo, nossos pais, eles ensinavam coisas do mundo. Eles ensinavam a nós a como se comportar no mundo. Ali eu tive um certo dia agora, pouco tempo, minha filha teve um problema na escola, que eu vi lá
ser abatido nesse mundo. E nós que ainda vivíamos na ignorância, Deus, Ele, pela misericórdia, até hoje, pela misericórdia, Ele deixa que a gente entenda e saia da ignorância. Tem muita gente que eu conheci, ele não veio para a igreja, que eu conheço, que ele não veio para a igreja por causa da ignorância. Porque ele fala assim, se eu saber, Jesus ele vai pesar em mim. Eu falei, amém, irmão, mas enfim. Ei, hoje eu sou nova criatura. Hoje você é nova criatura. Nós temos que entender todos os dias. Eu lembro uma vez que o cara foi na célula, o pastor Guilherme, homem de Deus, e só tinha eu e o Rodrigo naquele dia. Rodrigo, de outra hora, o Rodrigo chegou para mim, João, aconteceu a situação, blá, enfim. Contou só para mim, eu olhei com eles. E aquele cara chegou para mim, o Rodrigo revelou, o Rodrigo, isso que eu tinha contado. Na hora. Eu falei, nossa. E para mim ele falou assim, olha, você não tem feito 1% da qual Deus quis para a tua vida. Eu falei, meu Deus. Hoje eu entendi. O pouco com Deus é muito. Muito com Deus é nada. Se eu estou com aquele 1%, se estou na casa de Deus, seguindo o caminho deles, eu tenho muito. Mas se eu tivesse um 100%, a qual nós andávamos na perdição, né? Era demais. Quando nós tocávamos a cabeça no travesseiro, nós olhávamos e falávamos, não era isso que eu queria, Senhor. E muitas das vezes ele estava na roda. Eu vou falar isso com os evangelistas, aqueles que estão na rua, aquele que. Muitas das vezes, você pensa que no bar, ou na roda, a gente não fala de Deus, está aqui, ó. A gente falava de Deus, várias coisas, cheirando, fumando, bebendo. Lá precisa, lá está necessitado. Amém? Amém. Então esse rapaz, ele chegou e fez isso. Eu falei, nossa, e eu entendi. Cara, outra coisa, Deus, ele viu situações, tudo que eu estou falando aqui é o que eu vivi. Eu fui para um lugar, há pouco tempo atrás, e nesse lugar eu tinha um problema para com meus irmãos, eu tinha um problema. E nesse problema, ele me impedia de avançar. Ele me impedia de hoje eu estar aqui, de eu entender quem eu sou em Cristo. Mas, gente, olha que nós crentes faz uma tempestade no altar, né? E eu senti muito machucado, então aconteceu uma ministração nesse lugar. Esse lugar me mostrou que muitas das vezes a gente não escuta a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava assim, João, acaba, eu começava a chorar, porque ali eles mexeram na minha ferida. Eu falei assim, Jesus, e agora? E o Espírito Santo, João, olha eu aqui. E eu não olhava para o Espírito Santo. Chegando mais na frente, aconteceu outra administração, a qual uma situação a qual eu não posso abrir para vocês, porque é como passar um encontro com Deus. Quando você passa, você só diz que é tremendo. E lá eu entendi, fizeram uma ministração, mandaram eu dar uma situação para uma pessoa que era de amor, eu fui e dei. E perguntaram, poxa, por que você deu essa situação para essa pessoa? Eu falei, sabe por quê? Muitas das vezes, a pessoa machuca o outro por aquilo que ela já passou. Porque ela não entende. E ela vai e usa aquilo ali para machucar o outro. E o Espírito Santo falando, João, eu não entendendo, João, eu estou aqui, olha eu aqui. Eu não olhava para ele porque ele me machucava lá atrás. E aconteceu de ter pessoas lá nesse lugar que começou a querer me machucar. Ele falou que eu era um líder, eu esqueço o nome da palavra. Como se já esquerda. Ele me machucou tanto, eu falei assim, nossa, eu estou no coração, eu falei, meu Deus. Só que eu não tinha entendido, o Espírito Santo falou, João, eu estou aqui. Você até a hora que ele chegou para mim e falou assim, olha aqui, João, você não entende. Quando você fala com o teu irmão, quando você chega para o teu irmão, mesmo você estando certo ou não, e você chega para ele e quer mostrar para ele o que está certo ou não, dependendo do que for, você chegar de forma, ei, você também tem que fazer, você também tem que fazer, não é só para mim fazer, você não entende o processo que o irmão está passando naquele momento. Então o Espírito Santo está dizendo para mim, ei, calma. E depois que eu fui entender, meus irmãos,
Aleluia. Que o justo não se justifica. É forte. Depois que eu fui entender aquilo até o final, eu olhei para aquele cara ali. Eu entendi por que eu passei isso nessa casa. Eu cheguei para o meu pastor, esse cara chegou, ele usou até a palavra de Saul para me machucar. Que não era Saul que deveria ter matado o gigante, que não era Davi, e sim Saul. Aquilo ele usou a palavra de forma para me machucar. E eu estava passando por um processo onde que Deus me botou líder de quarto. Eu não pedi. Eu estava num processo que Deus me botou líder da manada. Eu falei, Jesus. E aquele cara fez isso comigo. E o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe a clareza que eu não podia justificar. Então, trazendo essa situação, esse testemunho, eu entendi. Quando você quer trazer a verdade, você quer se justificar no mundo, você, tipo assim, fez alguma coisa errada. Você quer mostrar para o irmão do outro, não fui eu, foi ele. Mas aquilo não é dessa forma. Não é dessa forma. Sabe por que não é dessa forma? Porque talvez você pode matar o seu irmão do que você vai falar. E aí ele falou a mesma coisa. Depois do me levou, ele chegou à frente. Ele não ia pegar o microfone. Ele chorando lá no pegou o microfone e falou para o pastor dele: Pastor, me perdoa por eu não ser o servo. Me perdoa. E esse cara, ele era missionário há 16 anos. Todo momento esse cara estava saindo daquela realidade a qual eu estou vivendo naquele momento. E ele usava a palavra para machucar as pessoas. E em Romanos, para que não fique só a minha palavra, na questão de nós entendermos que o justo não se justifica, para que a gente entenda isso, eu vou trazer aqui em Romanos 3,10, muitos dias, até o 27. Meus irmãos, foi muito doloroso. Eu cheguei para o irmão que está nessa casa e falei para ele assim, cara, os caras vêm com as minhas feridas. E agora, como esses caras vai passar a noite olhar para isso e limpar? Como que esses caras vão me curar? Porque ele botou minha ferida exposta. E ali eu entendi o que eu passei aqui com o meu pastor. Eu cheguei para o pastor me perdoa. Porque eu não precisei falar com ele, nem ele comigo, sabe por quê? Hoje você tem um pai, um advogado que ele intercede por você. Quando você quer intervir e pelas suas próprias vontades querer colocar a mão onde Deus não mandou você colocar a mão, você acaba machucando o outro. Então, hoje o seu advogado é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Se você entender, o nosso pastor diz, hoje apóstolo, diz muito para nós dizer que quando a gente está num tribunal, sendo julgado, não é você que fala por si só. O advogado que fala por você. Então, como experiência, como pegando um gancho dessa situação, não fale. Não entra em contradição com o teu irmão. Espera no Senhor, como isso aconteceu comigo, em várias áreas da minha vida. Até eu cheguei com o pastor, o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala com o teu pastor, deu um abraço nele, fala com ele. O pastor não precisou falar nada, não precisou fazer um gabinete, não precisou chegar. Não, nem convence o homem, é o Espírito Santo, mulher. É quem te ensina, é quem capacita, é quem traz para cada um de vocês. Minha irmã, abre aí Romanos 3, 10 até o 27. Para que não fique só nas palavras. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviarão e juntamente se tornarão inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua engano, veneno de
Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, isso a fim de que todas parem de ser justificadas e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que Ele manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com Ele, com a lei. E a lei de Moisés e os profetas estão testemunhando do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença da gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como um sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, e assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum? E por que não será que é porque obedecemos a lei e não é importante crermos em Cristo? Amém? Aleluia. Então, o justo, ele não pode nem, se justificar quando entende que é pela fé. Tudo muda quando sua mente muda. Tudo muda. É igual a questão do coração. Cara, isso me pegou muito, cara. Como assim o coração é enganoso? Como assim o coração é enganoso quando você coloca o coração nas coisas, cara? O coração em carro, o coração em dinheiro, o coração é enganoso para isso, mas quando você coloca o coração em Deus, ei, a palavra que veio 70 vezes 7, 70 vezes 7 como de Diego, ainda vamos subir, vamos ficar devendo. A perfeição, vamos subir e vamos ficar devendo. Mas devemos perdoar. Uma vez o Paulo ele trouxe uma palavra com o Judas. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim ele perdoou, mesmo assim ele queria intimidade. Como a gente vai perdoar pela metade? Gente, não devemos trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Não devemos, porque Deus é Ele. Não olha para o mundo, olha para Ele. Ele está todo momento dizendo para mim: você perdoa 70 vezes 7. Isso eu falei assim: meu Deus, mas entenda. Você vai perdoar 1, 2, 3, 4, o que for, você está fazendo a vontade do Pai. Ai daquele que pedra de tropeço atrapalhe o teu irmão e faça o seu irmão pecar. Eu tenho inúmeros versículos. Mas antes de falar esses versículos sobre como eu vou perdoar o meu irmão pela metade, eu já passei dos apóstolos, conhecidos de Cristo. Eles pediram mais fé. Eles pediram mais fé nessas áreas. Cada um de nós tem gente que, em outros assuntos, é mais fraco. Ei, por isso que Deus, Ele quer essa unificação entre nós, irmãos. Ele quer que nós, cada dia mais, estejam juntos. Porque nós juntos, a diferença. Pessoal, nós aqui agora, fosse fazer um evangelismo,
que é para Cristo, ir de fazer o Evangelho, ir de fazer discípulo, você acha que uma alma vai conquistar para Cristo? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que devemos estudar, não só ler, estudar e praticar. Não adianta uma palavra não serve para mim, todas servem para mim. Todas as palavras vai servir para mim. Aquela que me exorta, aquela que me consola, a boa, a perfeita, a agradável. Porque quando eu entendi isso, a maturidade veio sobre mim. Hoje eu entendi, cara, que tudo que eu passei, todos os meus irmãos que de forma me machucou, caraca, eu entendi, cara, que foi para o meu crescimento. Foi para eu entender que eu, em Cristo Jesus, sou mais forte. Vem no coração. Sabe o que veio no meu coração? Para, meus irmãos, de se colocar para baixo, para se subtilizar. Sabe o que Deus trouxe para mim? Quando Ele me ministrou? Para. Sabe por que para de se colocar para baixo? A partir do momento que você aceitou o seu Senhor Jesus como o seu único, suficiente Salvador, vive como a Cristo você está. A evangelista, oh meu Deus, a Alice trouxe aqui. A partir do momento que você